Nos desafios de controle emocional, no seu mindset natural, na sua mente, o que você tem sentido durante toda essa trajetória com relação ao controle emocional? Posso afirmar categoricamente que a parte emocional ela é fundamental e crucial para que tudo dê certo. É como se fosse um balanceamento e alinhamento do carro. Sim. E realmente um dos maiores desafios que eu tenho é o da parte emocional. Diretamente ela influi e age em todo o processo de você saber administrar uma banca pequena. A gente fica naquela ansiedade de ver números. Sim. Hoje, eu, por exemplo, eu já entendo que o importante é a gente trabalhar a mente para porcentagem e não em valor. Desde quando eu comecei o curso, o meu primeiro desafio foi lidar com o valor da minha banca, que era muito pequeno. E o desafio de evitar a perda dela, né? Porque é muito pouco dinheiro, teoricamente, sim, né? Dependendo das suas estratégias, das suas entradas. E você foi num ponto muito, muito interessante, Gilson, porque às vezes a gente comenta, e já falamos várias vezes, foca no percentual. Quando a gente fala isso, eu sei que pode parecer até desanimador. Falar, tá, mas focar no percentual, 10% de R$100 são R$10, eu não vou poder sobreviver com isso. É só nessa fase introdutória, onde você está aprendendo. Porque se você não focar no percentual e ficar buscando valores, o que vai acontecer é o que o Gilson acabou de falar. Eu acho que essa instrução é para preservar a banca de quem está começando. Porque se ele não focar no percentual, mais cedo ou mais tarde ele vai forçar investimentos e vai acabar perdendo a banca toda. Então é melhor ganhar 10%, 20% de 100 do que perder os 100. Porque o que muda no final, se são R$10, 10 mil ou 100 mil reais? Só mesmo a sua mente, porque no processo de análise, de investimento, ele é igual. Lógico que muda a questão da liquidez, você vai, para investir com uma banca maior, vai ter que ter uma liquidez maior, não podemos esquecer disso, mas no processo de investimento como um todo, de ter que analisar os jogos, de analisar ao vivo, de decidir a estratégia, é igual com R$10, com R$100, com R$1.000, com R$100 mil. O que muda é só a sua mente. É você ter foco no que você tem controle. Exatamente. É o que você sempre fala? Exatamente. A sua banca você tem controle sobre ela, mas quando você lança ela ao mercado, não depende mais de você. As suas análises estão legais, tudo está acontecendo a seu favor, mas pode mudar o cenário. Sim, com certeza. E aí, você está preparado para essa mudança? E a gente está falando de probabilidades, né, Gilson? Também. Nada é certo, né? Quando eu cheguei na parte das estratégias que eu ia aplicar, hoje, e só me vem à mente isso aqui agora, olha que Sim. interessante. As primeiras estratégias que eu busquei são as que davam a margem maior de lucro, a porcentagem maior de lucro. Você estava procurando valores, vamos dizer assim. Exatamente. Então, aquelas que são, teoricamente, às vezes são até mais seguras, mais conservadoras, eu já deixei de lado e fui logo nas que têm uma porcentagem maior. Eu cheguei a comentar com você que eu estava praticando muito a S10. Comentei da dificuldade de entrada das outras, entre aspas. Sim. Então, aquela ansiedade. Olha que tudo está ligado com o emocional. Tudo está ligado com Tinha um fator da ansiedade, querer logo da entrada, e muitas das estratégias, como é a estratégia sniper lá, você precisa de uma confluência de fatores, de muitos fatores associados. Muitas vezes ela não dá uma entrada, quando você está com uma só estratégia, ela não dá entrada. Mas um outro fator que me levava às outras estratégias é o alto índice de lucratividade. E legal você estar falando isso, Celso, que a gente sabe que o mercado de probabilidades, quanto mais alto for a cotação, quanto mais alta for a cotação, maior é o risco do seu investimento. A gente sabe que uma odd cada vez mais baixa, porque a probabilidade dela acontecer é sempre maior. E o contrário também acontece. Então, quando a gente está com uma banca pequena, é uma tendência, Gilson, isso que o Celso está falando aqui é muito, muito sério, de que você opte por fazer investimentos com odds cada vez mais altas, porque você quer o quê? Com 10 ganhar 30, 40, 50. E o que acontece quando você faz isso? Você vai buscar odds altas, as odds altas são, na questão da probabilidade, com menor chance de que aquilo aconteça, e você acaba errando algumas vezes e às vezes até quebrando a banca por conta disso. Obviamente que a gente pode desenvolver estratégias para trabalhar com odds altas, não estou falando que não. O problema é quando você vai desenvolver estratégias com odds altas, você precisa de uma gestão muito bem alinhada, porque na maioria das vezes você vai errar, porém quando você acerta, você compensa tudo que você errou e tem lucro. E é por isso que o controle emocional é muito difícil de ser tratado separado. O Celso já trouxe para a gente aqui elementos de gestão de banca, por exemplo, de estratégias que estão ligadas ao emocional. Então, muitas das vezes a gente acha que o problema está no emocional, mas é, na verdade, uma consequência. E uma coisa que eu tenho para falar em cima disso e no trade é o seguinte, falando do trade o risco é a única coisa que você tem controle sobre ele. Imagine comigo, mas como assim?
Você colocou R$10. Na sua mente você tem que saber o seguinte: eu estou colocando R$10, que eu estou correndo o risco de perdê-lo e estou confortável nisso. Tanto quanto o resultado quanto a perca. E, Gil, você foi no ponto certo. Se a gente pudesse falar que talvez um dos problemas de quem tem problema com o emocional é porque não assume de fato o risco. E quando você coloca um dinheiro, talvez você está acreditando que você tem a certeza de que aquele resultado vai acontecer. E aí você sofre quando ele não acontece, porque você setou sua expectativa muito alta. Enquanto eu estou ali preocupado se o gol vai acontecer ou não depois que eu faço o investimento, eu estou preocupado com uma coisa que eu não consigo controlar. Mas eu poderia estar preocupado com o quê, Gilson? De analisar os outros jogos que estão na sequência, poderia estar fazendo uma análise adicional para uma segunda estratégia, mas eu estou tão vidrado se o gol vai acontecer, e aí eu estou focado naquilo que eu não tenho controle, e eu perco a minha energia, porque a nossa energia é uma só. Quando você está gastando ela com aquilo que você não tem controle, ela vai faltar naquilo que você tem controle. Então, o que o Celso já me falou algumas vezes, e alguns alunos, cara, estudando o seu curso, vendo a parte do emocional, me ajudou em tudo, não é só no trade esportivo. E realmente, quando eu começo a focar no que eu tenho controle, me ajuda em outras coisas. Mas uma pergunta, Celso, no dia a dia, como você comentou sobre ansiedade, pode ser um problema que a maioria das pessoas também nos acompanham está vivendo, explicar um pouco mais em detalhes o que a ansiedade te aflige no trade esportivo, no dia a dia. É um dia antes, é no dia, é durante o jogo, é um investimento que não entra, é um investimento que entra? Em qual momento que realmente essa ansiedade se faz presente ali para você? Tudo está relacionado ao resultado final, que é o lucro. O lucro, sim. Então eu estou muito ansioso para que venha. Eu tô querendo pular aquela parte de você plantou, tem que regar, sim, e já quero colher. Eu plantei ontem, já quero colher a fruta madura. Sim. Então, esse processo, que é um processo natural que todos têm que passar, é um processo que eu me pego tentando burlar. O erro maior é a ansiedade de ver resultado. Eu, às vezes, não sigo, não ajo como um sniper, não espero a confluência, não espero a sincronização de todos os fatores e cometo o erro. Sim. E aí é que começa a desencadear agora o efeito dominó. Sim. Se eu tenho uma banca de por exemplo, R$200, eu coloco a meta, eu tenho que ganhar pelo menos 20 por dia, 10% da minha banca. Sim. Se você perde 20, ela já veio para 180. Aí não adianta você ganhar mais 20, porque sua banca não está mais em 200. Aí vem um desespero de querer voltar sua banca para 200. Sim. Então, essa é a minha principal ansiedade, é lidar com os números, com valores e querer, de imediato, colher o fruto. Eu acho que isso é uma coisa que a gente viveu também muito lá no início, né, Gilson? Por isso que a gente fala que os desafios aqui, eles, por mais que são em épocas diferentes, a gente também, eu me lembro de viver muito isso, de forçar muita entrada, de achar, cara, eu não posso passar um dia aqui sem fazer um investimento. Mas depois, lá na frente, eu comecei a perceber que era exatamente o momento, o Gilson usa muito esse termo, devolvi o dinheiro para o mercado. Naquela ansiedade de ter mais, eu tinha era menos, eu perdia mais. Porque não era o momento de investir. E a gente tem que entender o processo.